'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. Então, gente, nós nos conhecemos, né? Começamos a ficar de gracinha. Eu estava no 2º ano e ele estava no 3º ano. Falando que ele me conheceu, eu estava no 1º ano, que eu estava tarde. Foi a primeira vez que eu te vi. Tá, mas eu não conhecia ele. Ele que me conhecia. Conhecia sim. Todo mundo me conhecia até, né? Sonso, mentira. Aí o que acontece? Eu namorava. Tinha um namorado, né? Que não estudava no colégio. E a gente brigava muito, a gente terminava direto e tal. Aí em um desses términos, o Lucas, mesmo sabendo que eu tava namorando, para de bobeira. Primeiro, ele ficava dando em cima de mim, sabendo que eu tinha namorado. Só que eu era muito difícil. Em um dos meus términos, eu fui e fiquei com ele. Aí ele ficava falando um monte de coisinha pra mim, que não era pra eu voltar. Porque aí eu ficava, mas eu não vou trocar o certo pelo duvidoso, né? Que tem isso. Aí ele falava, não, mas... Como é que ele falava? Eu falava que eu era o certo. Ele era assim mesmo. E que ela não tinha nada. Se você tem um relacionamento que você briga direto, você não tem nada, você não tem o certo. Você tem nada e o que você pode vir a ter é uma possibilidade. Que eu era a possibilidade. E eu argumentando, consegui. Ele era muito inteligente, gente, pra argumentar e tal. Aí a gente foi, só que ele tava estudando pra SpaceX na época, pra oficial do exército, né? Eu fui e ele ia pra São Paulo, um monte de coisa. Aí eu ficava naquilo, né? O meu namorado, que eu já tava namorando há 4 anos, se eu não me engano, 3, 4 anos. Ou o Lucas, que ia viajar pra São Paulo e me deixar sozinha, eu ficava nisso. Aí pesou mais o meu ex, né? Ex, que eu já namorava há muito tempo. Aí eu fui e terminei com ele. Aí ele me deu uma carta sofredora, que me humilhando a carta, me humilhando. Botando ela no lugar dela. Ah! Que horror! Depois eu descobri, aí ele foi e saiu da escola no 3º ano. Eu fiquei reprovado. Fiquei reprovado por falta, tá? Era o melhor aluno da turma, a professora mandava eu dormir na aula. O Lucas sempre foi muito inteligente com tudo, assim. Ele sempre foi muito inteligente. Eu matava a aula pra ficar estudando em casa. E quando eu chegava na aula, a professora falava, meu filho, tu estudou a madrugada toda, vai dormir. Aí tinha dias que eu ficava dormindo em casa, não ia e fiquei reprovado por falta. Aí ele reprovou o 3º ano, eu fui pro meu 3º. E ele saiu da escola, porque ele tinha que estudar pra SpaceX, um negócio assim, né? Aí, não passei porque ela ficava conversando com ela de madrugada. Você tá estudando pra concurso, não fica conversando com garotinha, não. Pode ter a mesma sorte, pode ter a mesma sorte que eu não. Garotinha tua nega. Que eu tô contigo, mas tem gente aí que fica perdendo tempo com mulher que não vale a pena não, hein? Descobri que ele não tinha passado pra SpaceX naquele ano, que a gente ficava de conversinha no MSN. Aí eu fiquei toda tristinha assim no início do ano, porque eu ficava pensando, poxa, eu pensava que ele ia viajar pra São Paulo, que já tava certo dele passar, porque ele era muito inteligente. Só que a gente ficava conversando muito, eu não deixava ele estudar, enfim. Aí eu fui passando... Não, eu conversava com ela de 11 às 6 da manhã. Todo dia. Não tem como passar. Deu o corte da nossa história. Ele ficou estudando pra SpaceX, aí nesse ano ele passou. E eu fiz o meu 3º ano. Aí já veio pra agora já. 5 anos. Desse tempo pra... Passaram o quê? 5 anos desse tempo. Foi 5 anos pra cá. 2009. Daí eu estava... Deixa eu contar essa história. Eu estava na fila desse dá até música. Eu estava na fila do mercado com um carrinho e ela passou. Havia uns 5 anos que eu não via. Eu não te vi, né? Falei, caramba, eu tenho que ir lá falar com ela. Aí eu não vou. Aí eu falei pra tiazinha que tava na minha frente segurar o carrinho. Daí eu fui correndo lá. Aí deu um cutuque assim. Aí ela virou. Aí ele foi e me abraçou. Escuta! Eu tava indo pra academia, ou voltando. Aí, no caminho, tinha uns vidros assim, eu tô andando devagar, né, mexendo no celular, se eu não me engano. Aí eu olho esse vídeo de uma pessoa correndo atrás de mim. Eu peguei o celular, segurei assim, eu falei, ele vai me roubar, né? Porque ele veio correndo assim, muito. Só que eu não vi quem era, só tava vendo que tinha uma pessoa correndo atrás de mim. Aí, quando ele para e me olha, ele não fala tipo, oi, tudo bom? Não, ele chega e faz assim, ó, bum, me abraçou. E eu já, no momento também, já estava namorando também. Ele sempre faz isso. Na minha cara, a gente conversou, falou alguma coisa, né? Foi, tipo, conversa rápida. Foi rápido. Aí eu falei assim, aí ele falou pra gente conversar no Facebook, alguma coisa. Aí que eu não podia, porque na época do colégio, eu ficava conversando com ele no Facebook, no Orkut, no MSN. Aí eu falei pra ele que eu não podia, porque eu tava namorando. Né? Namorando você não pode ficar de assunto com ninguém. Ela falou que não ia falar comigo. Aí eu pensei numa estratégia pra ela poder vir falar comigo. O que eu fiz? Fui numa foto dela
copiei, peguei na internet, mandei pro amigo dela, falei, fala pra Tayane que ela tá horrorosa nessa foto. Que eu tava muito magra. 5 minutos depois ela veio falar comigo. Meu amigo chegou pra mim e falou, Tayane, tu não vai acreditar. O Lucas falou que tu tá ridícula, magra, tá muito magrela e tal. Eu no Facebook do meu amigo e respondi ele. Falei, vem cá, você tá me chamando de magrela? E olha você. Olha fulaninha. Tayane, você... Não, fulaninha, não dei nome. Não. Aí eu falei, então tá bom. Foi, eu tava num relacionamento meio complicado, meio, sei lá. Que nem o outro, mais ou menos. Não, bem diferente, mas assim, o Lucas falou... Com a mesma argumentação, né? O Lucas falou as mesmas coisas e tal, eu tava vendo que aquilo ali não tava me fazendo bem. Aí eu descobri umas mentiras e tal do meu relacionamento anterior. E aí eu terminei com ele, e no mesmo dia que eu terminei com ele, eu liguei pro Lucas. Porque eu não tinha assunto mais com ele, porque eu tava namorando, mas eu lembrei de tudo que ele falava pra mim. Aí eu liguei pra ele e falei, você não vai acreditar, me separei e tal. Eu peguei o fogo e Aí a gente foi... Foi mesmo, tá? O Lucas ficou falando, mentira, tu não fez isso não, e tal. Eu falei, terminei sim. E vrá. Eu fiz o PP, Daí o meu Lucas irmão. fez o PP, gente. A gente começou a ficar, né? Aí na Copa. Foi no primeiro jogo da Copa. Na Eu vim Copa. aqui Não, acho que foi o segundo jogo da Copa de 2014, né? Eu vim pra cá, daí conheci a família toda. A gente não tava namorando. 2 semanas depois, eu já me instalei aqui. Foi. Aí, tipo assim, eu cheguei pros meus pais e pros meus irmãos e falei assim, olha só, vai vir um menino aqui que eu não tô namorando, tô conhecendo, mas se vocês gostarem dele, eu vou namorar. Mas se vocês não gostarem... Falei, não te contei isso não. Ah, mas você... Eu falei, aí, escutem. Aqui, escutem como você acha isso aqui. Se vocês não gostarem, vocês me falam que eu não vou namorar com ele. Né? Porque eu queria que meus pais gostassem, então. Todo mundo me amou. Aqui, eu tô falando tudo, você não tá falando nada. Vai, Não. Você tá ótimo. Eu tô aqui só igual escutando, que nem elas. Vai. Aí o Lucas chegou aqui, minha família amou. Eu tô aqui pra se tu mentir, eu falo que é mentira. Tá. Aí minha família amou e tal, todo mundo gostou muito dele. Ele é muito legal, gente. Ele é bonzinho, ele ajuda todo mundo. Ele é muito bonzinho. Aí olha só, você que tá conhecendo a menina, faz logo isso, ó. Vai fazer churrasco, vai lá, ajuda a pegar a churrasqueira, pegar a mesa. Isso tudo, gente. Ele ajudou aí tudo. Aí tu já ganhou o pai da... E todo mundo se apaixonou por ele, assim, no primeiro dia. Aí 2 semanas depois, aí a gente namorou, começamos a namorar. Aí ele veio falar com meu pai, Aí a gente começou a namorar e o Lucas 2 semanas depois já tava praticamente morando aqui em casa, que ele vivia aqui. Ele ia embora, tipo, 10 horas da noite e voltava meia-noite. Pulei uma parte muito importante. Lucas era ateu e eu evangélica. Antes de namorar isso, tá, gente? Eu pulei. Antes de trazer o Lucas pra cá, pra conhecer meus pais, foi bem antes mesmo. Quando a gente tava ficando, eu falava pra ele que eu não ia namorar com ele se ele continuasse no mundo, porque... E eu falei pra ela que não adiantava ela pedir 2 coisas. Pra eu virar evangélico e pra parar de beber. Ele falou isso pra mim. Aí eu falava, então tá bom, então a gente não vai namorar. A gente vai ficar do jeito que a gente tá. Porque eu não vou namorar uma pessoa que vive bebendo, essas coisas assim. Aí eu ia na casa da tia dele direto, né, ficar lá com ele. Um dia, o tio dele falou perto de mim, falou assim, tu vai pra igreja hoje? Eu fiquei assim, tipo, oi? Eu comecei a ir pra igreja, mas assim, vamos lá ver como é que é. Vamos lá ver como é que é. E ele não me sem falou. falar pra ela, isso é muito importante. Isso é importante. Porque o que acontece? Muita gente vai pra igreja pra poder mostrar pra outra pessoa, isso aí não Isso vai não é muito longe, legal. E assim, eu tive uma experiência assim, que tipo, eu terminava com a pessoa ia pro mundo, entendeu? Aí depois eu voltava pra igreja. E isso acabou me fazendo ter uma raivinha, um rançozinho disso. Quando eu descobri que o Lucas estava indo pra igreja sem me falar, tipo, não querendo mostrar pra mim que tava indo, eu fiquei muito feliz. Eu parei de beber antes de ir ao primeiro culto, tá? Eu parei de beber por causa dela, não foi por causa É verdade, eu esqueci de contar. No Dia das Mães, meu pai e minha mãe fomos ao shopping pra comprar alguma coisa pra minha mãe, pra gente almoçar e tal. Aí eu falei, o Lucas mandou mensagem, falou, tá onde? Eu falei, tô aqui no shopping e tal. Ele falou, vamos nos ver hoje e tal. Eu falei, tá bom, vou fazer o seguinte, vem aqui no shopping me pegar, que meu pai tá aqui almoçando com a minha mãe. A gente faz aí alguma coisa, sai, vai passear, porque ele tava com os amigos dele, pra gente ficar todo mundo junto. E depois eu volto pra casa, porque eu prometi pro meu pai que eu não culto com ele, na igreja dele, que eu era de outra igreja. Aí eu falei, como eu prometi meu pai, não tem como não ir, porque eu sou assim, meu pai, quando eu prometo um negócio pro meu pai, se eu não cumprir, dá ruim. Então não tinha como eu ficar o dia todo com ele. Aí não, tudo bem, ele foi correndo no shopping me buscar, porque era difícil a gente se ver nessa época.
Aí eu fui lá, conheci a mãe dele, conheci a avó dele, todo mundo e tal. E eu não percebi que ele estava bebendo, né, amor? Ele estava dirigindo, hein? Falei. Mas ele não percebeu que ele estava bebendo. Eu fui, aí eu fiquei com ele lá e tal, com os amigos dele. Fui conhecer a família do Wanderson, né, nesse dia e tal. Ele me deixou perto do ponto onde eu pegava van pra ir pra casa. Peguei van e fui pra casa, pro culto. Aí cheguei do culto, liguei pra ele, né? Aí eu falei, ei, onde tu tá e tal? Ele, tô na Praia da Bica com meu irmão. Só que a voz dele tava diferente. Praia da Bica tem que falar, porque nem todo mundo sabe onde é. Praia da Bica é um lugar aqui na ilha, tá, gente? Um pontezinho, pontezinho. É um pontezinho aqui na ilha. Legal, assim, pra jovem e tal. Eu falei, ué, você tá com teu irmão? Ele, meu irmão quis vir pra cá. Eu falei, tu tá bebendo? Aí ele, já parei de beber. Já parei de beber um tempão. Lucas, não acredito e tal. Aí eu, esperta, como sempre fui, falei pra ele, eu te liguei porque eu pensei que dava pra gente se ver hoje, né? Eu falei uma coisa assim. E ele ficou tipo, era difícil a gente se ver, gente, muito difícil. Ele, então eu vou pra aí. Aí eu falei assim, não vou ficar com você bêbado. Você bebeu, não vou ficar contigo. Ele falou assim... Isso foi antes do jogo, tá? A gente tá pulando já. Então, isso que eu falei. Foi antes de tudo. namorar, antes de tudo. Antes dele ir pra igreja e tal. Eu fui pra casa, fui pensando, nunca mais eu bebi. Nunca aí, mais. Tipo, ele não tinha ido pra igreja, nem nada disso. Ele parou de beber por isso. Porque, tipo assim, ele perdeu a oportunidade de... Na minha cabeça ficou assim, até hoje fica. Eu deixei um dia de ficar com ela porque eu bebi. Nunca mais ele bebi. parou de beber, gente, tão bonitinho. Eu fui. Valeu a pena. Em seguida foi o negócio da igreja que eu contei pra vocês, que ele ficou indo pra igreja sem me contar. Aceitou Jesus. Lindo, gente. Ele tava tremendo, assim, sabe? Foi poder de Deus total. Assim, ele se tornou evangélico. E depois que aconteceu da Copa, que ele veio aqui em casa, que a gente começou a namorar, porque eu só ia namorar com ele sendo evangélico. Tayane, mas não pode acontecer isso de você namorar uma pessoa que não é evangélica e a pessoa se tornar evangélica? Pode, isso acontece. Só que é muito mais difícil a pessoa que não é evangélica te levar para o mundo do que você trazer ela para a igreja. Então eu não queria correr esse risco, porque eu não estava muito firme na época, né, amor? E como na Bíblia diz que você tem que se afastar da aparência do mal, eu decidi namorar com ele só ele sendo evangélico. O que acontece? A gente decidiu noivar. O noivado foi muito fofo. Eu vou deixar aqui no box de informação o pedido dele de casamento, lá na igreja, muito lindo, do jeito que eu sempre quis. Eu tava vestido de Jesus, né? E eu tava fazendo coreografia. Bota não. Gente, ele fez a coreografia com a gente, no caso comigo. Aí ele era Jesus na coreografia. E eu tava de roupinha de coreografia. E daí a gente casou quanto tempo depois do noivado? 6 meses? A gente casou no início desse ano. Foi. A gente casou em fevereiro. É. Só no papel. Tayane, mas por que casou só no papel? Nossa pretensão é fazer a festa de casamento lá em um lugar bem legal. O que aconteceu? A gente antecipou um momento. Isso já iria ser feito no futuro, só que a gente antecipou esse momento em razão de a gente ser evangélico. E assim, Tayane, você só casou porque você é evangélica? Não. Eu analisei tudo, tipo, é ele que eu quero pro resto da minha vida? Eu analisei tudo, eu nunca ia casar. É a melhor opção da vida dela. Aí ela não posso deixar passar, me casou logo pra me prender. Essa foi a realidade. Ele é muito bonzinho e tal, ele é um príncipe. Aí eu fui e casei, eu só casei porque eu tinha certeza que futuramente eu queria ter um casamento com ele. A gente antecipou só pra ele poder ficar aqui em casa e ninguém ficar falando besteira. Tanto que nada mudou, meu quarto é o mesmo, a cama é de solteira, aí ele dorme aqui. A gente se montou aqui. Só que a gente vai trocar de quarto agora. Depois eu conto pra vocês o porquê. Aí, então, o casamento foi só por isso, só pra gente poder ficar mais juntinho, pra ninguém precisar ficar falando nada, porque ou a gente casava, ou o Lucas tinha que ir pra casa da avó dele. E sobre isso de casar, o casamento evangélico, depois a gente vai gravar um vídeo específico sobre o evangelho. Aí a gente pode tocar mais nesse ponto e mais profundo, tá? Aí vocês podem colocar dúvidas de vocês aqui nos comentários, que depois a gente vem contar. Porque muita gente pensa que, vocês só casaram por causa que são evangélicos. Gente, olha só, o evangelho é muito mais do que não cuspir aqui. O Lucas queria casar, morar junto, ter a casa já e tudo isso. Desde o primeiro dia. Ele já me pedia ele me pedia em casamento no namoro, mas sério, pedia sério. Todo dia eu pedia. Dava pra gente alugar algum lugar, ir morar, ficar junto e tal? Dá, né? Só que a gente não teria aquela vida que a gente sempre sonhou e aqui, tal. A vida que a gente tem aqui, isso. Então, a gente decidiu ficar um pouco mais tempo aqui, né, na minha casa,
pra depois a gente fazer tudo do jeito que a gente quer, né? E é isso, gente, a nossa história é essa. Nós já nos casamos, como eu falei. Cenas dos próximos capítulos em alguns vídeos. Aí a gente vai fazer um vídeo depois contando pra vocês uma super novidade. Mas então, a nossa história foi essa, bem bolada. A gente embolou muito aqui pra vocês, mas eu acho que vocês entenderam. É isso, não deixe de clicar em like e não deixe de inscrever no canal aqui embaixo. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Vem comigo. Não, o próximo vídeo é tchau. Tchau. Tchau!